Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Unicast, o podcast da Uninorte. E no episódio de hoje nós temos uma convidada, olha aí, convidada especial. Agora a gente está conseguindo trazer sempre uma pessoa diferente, né, pro podcast, isso é muito legal. E também eu queria registrar aí a participação dessa incrível TV que foi colocada hoje, né, a estreia da nossa TV, olha que legal. E dessa animação também, olha aí que avanço. Temos a TV, que antes era só a logo estática, né, na TV, olha aí. Especialmente para sua participação, olha aí. Bom, Eu que mandei. sem mais delongas, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre saúde mental com a Carol Formiga. Por favor, se apresenta aí pra gente. Boa tarde, meu nome é Caroline Formiga, mas todo mundo me chama Carol Formiga. Eu sou médica, psiquiatra, formei medicina aqui na UFAC em 2009 e fiz a prova de psiquiatria, trabalho no OSMAC desde 2012, também hoje em dia atendo no particular e no OSMAC, e sou professora da Uninorte, acho que desde 2017. Ah, legal. Legal. Luciana Mello. E aí? Mais uma vez, falei que eu ia voltar, né? Então, eu sou Luciana Mello, sou psicóloga, sou docente aqui da Uninorte desde 2010, nos cursos de psicologia e de medicina. Também atuo na área de psicologia clínica e sou psicóloga lá no pronto-socorro, atendendo os servidores no Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador. E aqui também na Uninorte eu coordeno o CAP, que é o Centro de Atenção Psicopedagógica, e por isso o tema da saúde mental, né? Já que a gente está aí na campanha do Setembro Amarelo, e acho que é bem importante a gente falar sobre esse tema. Legal, legal. Bom, pessoal, eu sempre gosto de iniciar os programas, os episódios, sobre o básico, né? Sobre os conceitos básicos, enfim. E aí eu queria saber de vocês o que é saúde mental. Se existe um conceito para isso? Pode ficar à vontade. Bom, antigamente, quando se falava saúde, era apenas a ausência de doenças, né? E hoje em dia a OMS já classifica como saúde o completo bem-estar biopsicossocial. Então, aí valoriza que não basta apenas o biológico estar saudável, né? O psicológico também precisa. Então, a saúde mental seria o que muita gente busca, né, ao longo da vida, a gente ter comportamentos saudáveis, ter relações saudáveis, ter comprometimentos, ter um funcionamento, não significa que não vai ter sofrimento, mas tudo dentro de um parâmetro, né, normal. Aceitável, né? Aceitável. E é interessante porque, assim, a saúde mental é justamente essa capacidade de lidar com as adversidades da vida, porque todo mundo passa por momentos de adversidade, né? Mas de forma equilibrada. E esse equilíbrio não necessariamente é no sentido de a pessoa sempre fazer as escolhas corretas ou resolver as situações da maneira mais adequada, mas é conseguir lidar com as situações e seguir sem adoecer. Né? É ter a capacidade de se desequilibrar, mas se equilibrar novamente, né? Porque no dia a dia a gente vive vários momentos de equilíbrio e desequilíbrio. Você sai para trabalhar, você enfrenta um trânsito que às vezes te estressa, mas aí você chega no trabalho, você respira, você faz o que você precisa fazer, e às vezes acontece alguma coisa que desequilibra de novo. Então, é ter essa condição, né, de se equilibrar, desequilibrar, e ir lidando, né, com as situações de uma maneira que a pessoa consiga ficar bem. Sem necessariamente estagnar, né? Ou paralisar completamente, né? Sem, por exemplo, no trânsito, descer do carro e brigar, né? Porque é isso que a gente consideraria, sei lá, um possível sintoma, né? É a pessoa não conseguir lidar com situações que estressam de uma maneira mais amena, né? Então, aquilo. isso, é extravasar. Eu acho que um outro aspecto importante é esse, é permitir entrar em contato com as emoções, deixar que essas emoções venham à tona, né? Mas sem
desrespeitar o outro, sem machucar o outro. Ferir a integridade de outro indivíduo. Isso. Sim. É sentir raiva, a raiva vira à tona, mas sem ir lá e bater em alguém, né? Então, é poder entrar em contato com as diversas emoções, alegria, tristeza, raiva, enfim, mas sem que isso atrapalhe as relações, né? Também de maneira geral. E é interessante porque saúde mental, então, não está relacionado à ausência de tristeza ou ausência Não, de tristeza medo. é uma emoção que todos temos, né? A gente tem emoções positivas e as negativas. Então, temos alegria, temos tristeza, temos raiva. A questão é a intensidade disso e como lidamos com isso. Nossa, interessante. E é até interessante você falar isso, porque a nossa sociedade, ela, às vezes, exige que as pessoas estejam sempre felizes. É o que eu chamo da positividade tóxica, né? As pessoas precisam estar sempre felizes, sorridentes e não pode chorar. Eu atendo pessoas que até consideram o não chorar como um critério de algo bom. Vitória. Tipo, não chorei. E aí, às vezes, eu brinco. Devia ter chorado, né? Sim. Porque o choro é algo que muitas vezes alivia. Não é à Sim. toa que quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? E a gente chora. E isso é sinônimo de que o bebê nasce saudável, né? Então, chorar não é ruim. Sentir tristeza não é ruim. O contrário, eu penso que é ruim, no sentido de, às vezes, a pessoa ficar, de certa forma, guardando, remoendo, Presa naquilo, né? pensando, né, na situação, sem verbalizar e sem deixar vir à tona o sentimento que é natural, né? Sim. O que eu brinco é assim, se alguém te contar uma piada, você vai segurar o riso? Não vai. Então, por que se acontecer uma coisa triste, você segura o choro? Né? São emoções. Lógico, a gente não pode também se entregar e ficar, né, naquele estágio negativo. Aí já deixa de ser o natural. Mas você se permitir, acontecer uma coisa triste, deixa eu me recolher aqui hoje, ficar quietinha, chorar. Isso é normal. E é legal isso da gente valorizar o que sente. Isso que você falou, né? Hoje eu não tô bem e a pessoa se permitir viver isso, né? Não tô bem. Então deixa eu ficar aqui um pouco quieta que vai passar. O que não é interessante é quando a pessoa começa a se isolar, quando ela já não quer mais fazer as atividades que Forma habitualmente ela fazia. Aí a gente começa a pensar em sintomas depressivos, né? Agora, um dia a pessoa querer ficar quieta, né? Tipo, terminou um relacionamento, né? Deixa eu chorar, deixa eu ficar aqui vendo filme romântico, Momento né? sobre Deixa eu sofrer, né? Sim. E aí a pessoa vai e vive esse momento, né, de tristeza e segue. Agora, quando isso persiste por mais tempo e aí a pessoa não consegue voltar a fazer as atividades que habitualmente fazia, aí talvez precise de um cuidado especial, né, assim, com um profissional específico. Entendi. Bom, interessante, muito interessante, né? É interessante que justamente lida com preconcepções que a nossa sociedade carrega de forma tão... se apega de forma tão absurda que não corresponde à realidade, né? Porque no fim nós somos seres humanos. Sim. No nosso dia a dia nós precisamos lidar com diversas coisas, realizar diversos atos. Às vezes erramos, às vezes fracassamos, as coisas não saem como esperado. E é interessante que aprender a lidar com essas emoções nos ajuda a enfrentar, né? E justamente sermos mais assertivos. E saúde mental é até isso, assim, da gente conseguir lidar com essa questão de que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente planejou e programou. A pandemia, ela veio para nos mostrar isso, assim. Muitas pessoas estavam com 2020 aí super organizados, com várias atividades, né? E veio a pandemia e a gente precisou, né, se Novo isolar. cálculo da rota. É isso aí. E aí, assim, não precisa ser dessa forma da gente ter que ficar isolado e reprogramar tudo. Mas no dia a dia, a gente precisa lidar com essas questões de me programei para fazer tal coisa, não consegui. E agora? O que eu posso fazer? Tem pessoas que se desorganizam de um jeito que elas não conseguem mais fazer nada.
sei lá. Só tem um plano A. Se deu errado, meu Isso. Deus, paralisa, não sei mais para onde vou. Quando, na realidade, a gente precisa utilizar a criatividade para lidar com essas situações que a gente não controla, Sim. né? É conseguir ter saúde mental, é justamente ter essa condição de frente a algo que eu não estava esperando, eu conseguir me reorganizar para lidar com essa situação, né? E os seres humanos, eles gostam, né? Há muito tempo de estabelecer, de organizar, de traçar critérios, por vezes até absolutos, né? Mas em contraposição nós temos uma capacidade, uma plasticidade muito grande de lidar, de saber lidar com as adversidades, justamente em razão dessa criatividade que nós temos, dessa noção, né, que nós temos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. É realmente interessante. Bom, estabelecido o que é saúde mental, né, qual o entendimento que se tem sobre saúde mental, quais os desafios, né, justamente que as pessoas enfrentam para obter essa saúde mental, para estar nesse estado, identificados como saudáveis mentalmente? Qual os maiores desafios assim que vocês podem observar na vida humana? Olha, eu diria assim, no mundo adulto, né? O excesso de trabalho, o excesso de querer produzir cada vez mais, né? E nesse ponto as redes sociais acabam atrapalhando, né? Você só olha o lado bom do outro, você não olha os bastidores, né? E aí você se compara com aquilo. A gente tem ideais muitas vezes que são inatingíveis e aí ficamos frustrados, né? Além disso, as relações humanas eu percebo assim mais fragilizadas, né? Hoje em dia é mais difícil você fazer amizade já no mundo adulto, né? Quem tem é aqueles assim, vinha da infância, da adolescência, fazer amizades no mundo adulto tá mais difícil. Construir relacionamentos, né? Eu ainda bem que já sou casada, mas eu vejo as pessoas, né, com essa dificuldade, porque tá tudo mais fugaz, né? As coisas não têm mais aquela intensidade Aquela liquidez, né, de se manter. É só aquele intenso e rápido, né? E tudo isso acaba machucando as pessoas. E esse ideal que muitas vezes tem de, eu sempre tenho que estar bem, né? A pessoa não conseguir lidar com a raiva. O celular também atrapalha no sentido assim, é tudo muito rápido, né? Tipo, eu sou do início da internet, eu acho que vocês são da minha idade, né? A gente esperava lá o discado, ouvia uma coisinha até ligar. Hoje em dia, não. Desde criança já tá lá, clica uma coisa, já, a pessoa não espera 1 minuto que já demora. Gente, a gente esperava 5 minutos, a foto ia quadro por quadro, né? E tudo isso acaba atrapalhando. Queremos tudo para ontem. E mal conquistei aquilo, eu não paro, né, para contemplar a minha conquista. Já estou atrás de outra e de outra. É uma insatisfação. Tudo isso é adoecedor, né? E se você tá em casa estudando, aí vê o outro na festa, lamenta porque não foi para a festa. Enquanto o outro que está na festa vê a foto sua estudando, lamenta, eu devia estar estudando. No final tá os dois insatisfeitos com o que estão fazendo. Então tudo acaba, né? Isso eu acho que a gente tem que desacelerar um pouco, né? Ter um tempo para pensar em si, não se comparar tanto com o outro, né? Se comparar com o Jordan Peterson, que é o psicólogo que fala isso, né? Não compare sua versão com a do outro, compare você hoje com você ontem. Né? A nossa comparação tem que ser assim, quem eu era ontem, como eu estou hoje. Não quem eu sou hoje, quem a Luciana é hoje. Tudo isso vai contribuir para a gente. E é o que geralmente a gente está fazendo errado coletivamente. Também. E um adoecendo o outro. Eu acho que o desconsiderar a individualidade, sabe? Porque um dos critérios do conceito de saúde mental é a busca de bem-estar. Só que esse bem-estar, ele é individual, porque aquilo que é bom para mim, às vezes não é bom para o outro, né? A gente não tem uma regra geral de que determinada atividade, né, é bom para todo mundo. E aí, às vezes, desconsiderar essa individualidade e começar a essa questão da comparação gera essa questão que você falou, né? A pessoa fica sempre insatisfeita porque qual é o critério de avaliação dela? Não é ela, é o outro. Então,
se é o outro, né? A pessoa vai buscar aquilo que o outro alcançou como se aquilo fosse bom para ela. Então, eu acho que essa questão de considerar o que é individual é bem importante, né? O que tem valor para mim, né? Não essa questão de um valor universal, né? Que é bom para todo mundo. E acho que, além de todas essas questões que a Carol trouxe, eu acho que uma das questões que geram adoecimento nas pessoas, que está relacionado às relações interpessoais, é desvalorizar o sofrimento do outro, sabe? É, às vezes, por conta justamente dessa questão da comparação e de que todo mundo precisa estar bem, né, e estar produzindo, às vezes até mesmo numa tentativa de ajudar o outro, né, uma desqualificação assim, do sofrimento. Uhum. Aí vamos pensar assim na área acadêmica, por exemplo. Eu vejo em algumas turmas uma competição muito grande, né? Tipo, todo mundo tem que estar ali tirando nota 10, tem que se destacar nos trabalhos. Aí, às vezes, num determinado grupo, um componente não está agindo da mesma forma que todo mundo age. E aí a pessoa fala, não estou conseguindo porque, sei lá, terminei o relacionamento, que é uma coisa que tá tão... Setembro, né? Tá todo... As minhas amigas estavam até comentando, setembro, um monte de gente separando, né? É um exemplo que vem na cabeça, mas enfim. Até e a aí... Sandy separou ontem. separou. Não superei ainda. Mas enfim... E aí, por exemplo, a pessoa traz isso, né, como não é nenhuma justificativa, ela tá tentando explicar o porquê que ela não tá bem. E aí, às vezes, o outro desqualifica, mas você tá triste por isso? Por conta desse relacionamento, por conta do fulano, da fulana. Não, levanta a cabeça, olha como você é linda, olha como você é linda. E aí, às vezes, o que a pessoa quer é só um acolhimento, né? A pessoa não quer que o outro fique dizendo o que tem que fazer, o que não tem. Isso. Ou então E assim, aí a menina, pessoa... pior sou eu. Aí começa a é. nem ouve o que o outro Isso, vai ver. isso aí é... E entra nesse aspecto de desvalorizar e desqualificar o sofrimento do outro. Porque aí a pessoa, numa tentativa, às vezes, né, de ajudar o outro, vamos pensar que é uma tentativa de ajudar, vai falar de si. Então a pessoa vem com o seu sofrimento, né? E aí o outro fala, não, mas ó, comigo foi pior. E aí eu fiz assim, 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 assim. Faz assim, assim. Como se fosse uma receita de bolo, né? E o acolhimento, que eu acredito que pode ajudar muito as pessoas, não acontece. Porque a pessoa ela vai se isolar, né? Se ela sente que ela falou o que está acontecendo e as pessoas não compreenderam, para que ela vai falar? Sim, Né? realmente. Então, acho que acho que são muitos desafios. Acho que uma outra questão também é que as pessoas elas têm que se observar mais, né? Buscar compreender o que sente, né? E buscar ajuda, né? Quando sentir que Sim. não está conseguindo sozinho, né? Sim, de fato. Uma coisa interessante, você estava falando sobre trabalho, né? Uma coisa muito... E a forma instantânea como nós lidamos com o trabalho, dar resposta para as coisas, sermos produtivos de forma instantânea. Eu, quando saí da faculdade, me formei, comecei a trabalhar, eu já me inseri no mercado de trabalho que as coisas são muito rápidas, instantâneas. Então, eu adotei diversas práticas, por exemplo, o WhatsApp. Então, me relaciono muito com meus clientes pelo WhatsApp. Só que isso, no início, é uma coisa. Com o tempo, nossa, Perde a mão. perde a mão, de fato. E quando eu entrei aqui na Uninorte, né, existe uma instituição, então aqui as pessoas trocam muito e-mail, as coisas são resolvidas de fato por e-mail. Tem o WhatsApp, os grupos e tal, mas as coisas só são resolvidas de fato por e-mail. E-mail oficial de comunicação entre a gente. Quando eu entrei, nossa, negócio, o pessoal mandando e-mail, manda só um WhatsApp e tal. E aí eu comecei a utilizar e-mail dessa forma como eles propõem, né? Eu vou usar e-mail para conversar com os orientandos de TCC. Vou tratar de coisas importantes para coordenação por e-mail, com outros professores, decisões sobre algum projeto, alguma coisa, por e-mail. Nossa, isso é libertador. É libertador por quê? Porque, por exemplo, TCC. Eu não fico com um monte de mensagem pendente aqui de orientando. Né?
Eu tenho um dia específico da minha semana que eu vou abrir minha caixa de e-mail lá com a tag TCC e vou ver todas as respostas de TCC e revisar todos os TCCs. Fechei e-mail, acabou. Né? E isso é uma coisa que mudou na minha vida, assim, que eu percebi. Minha nossa, que coisa maravilhosa. Esse é um freio mesmo. Eu, por exemplo, eu não sei nem se às vezes me acham mal educada, mas enfim. O meu WhatsApp já tem lá, Caroline, aí o hashtag não atendo ligação. Para ninguém dizer que não sabia, né? Não dizer que não sabia. E quando a pessoa que não é um número salvo na minha agenda me manda a mensagem a primeira vez, aí tem aquela resposta automática, eu friso embaixo, por favor, não mande áudio. E eu, não sei, eu posso até ter algum problema, mas eu não ouço áudio, às vezes nem da minha irmã. A minha irmã me manda assim, aí eu só mando a figurinha. Isso é áudio ou podcast? E não respondo, porque eu sei que se a pessoa realmente quiser, ela vai perder o tempinho dela para digitar e me mandar. Porque é mais Sim. prático o áudio para quem tá mandando, não para quem tá recebendo. E fora que, assim, eu não sei, eu não Sim. consigo. Eu acho que se a pessoa quiser, ela me manda que vai ficar lá o texto salvo. Quando eu tiver um tempo, eu vou lá e leio e respondo. Mas eu acho que isso também, ó, os dois exemplos, são exemplos de saúde mental. Você precisou se adequar a uma realidade Sim, nova, exatamente. então você precisou se ressignificar. Isso inicialmente gera sofrimento, né? Então gerou um sofrimento, mas você buscou se adequar à nova realidade. Hoje, você já consegue encontrar um prazer. Eu falo que a vida é um misto de sofrimento e prazer em tudo, em tudo. Sei lá, uma atividade física que você goste, você sofre, né? Eu sou corredora de rua, e aí a gente fica comentando lá entre os amigos, né? Tipo, nossa, mas a gente paga para estar aqui no sol quente, correndo, né? As pessoas acham que a medalha que a gente ganha, toda prova que você completa, você ganha medalha. Então a gente paga para ir pro sol quente, para correr na rua, na chuva. Tem o sofrimento, mas o prazer ao final de uma prova, né? Então, tudo é um misto de sofrimento e prazer. E o que a Carol traz também é sinônimo de saúde mental, porque é você colocar limite. Acho que o WhatsApp, ele veio como uma ferramenta para ajudar em muitos aspectos. Mas se a gente não colocar o limite, ele pode ser adoecedor. Sim. Se você ficar com aquela cobrança, não, tem que responder, não posso deixar de responder, eu tenho que ouvir o áudio. Não, a gente precisa buscar o bem-estar e isso implica em colocar limites, né? Até no sentido de, por exemplo, eu já falei até para os meus alunos, eu não respondo mensagem à noite. Geralmente eu não respondo final de semana, porque final de semana é um momento para mim. Eu tento me desligar ao máximo do celular, eu não vejo as mensagens, às vezes eu vejo, deixo para responder segunda-feira. Então, esses são cuidados que a gente precisa ter, né, com a nossa saúde mental, porque senão a gente acaba adoecendo. De você ter que responder todas as demandas à medida que elas chegam, né? Sim. Então, acho que colocar limite é extremamente importante. O meu tem um monte de notificação azulzinha que vai ficar lá. Só Pra Deus quando sabe. você puder, você responder. É. Mas esse aspecto da minha vida foi interessante porque era algo que eu não percebia. Assim, era algo que eu não identificava como sendo um problema para mim. Só quando eu tomei contato com essa nova realidade e eu percebi o impacto e a diferença que isso tem no meu dia a dia, que eu percebi, nossa, cara, eu estava fazendo de uma forma errada, equivocada. Eu acho que eu preciso reajustar, ressignificar algumas coisas, né? Eu acho que isso é um pequeno exemplo, assim, de uma coisa que não revela um transtorno, um problema muito grande na minha vida. Mas é um pequeno exemplo para indicar que existem certos aspectos da sua vida que estão lhe prejudicando, afetando a sua saúde mental, que você não se dá conta de que eles existem, mas eles existem, eles estão lá. E eu acho que é um desafio muito grande conseguir lidar com algo, com coisas que nós não temos a completa noção ou ciência do que está nos afetando, né? Eu acho que isso passa muito pelo trabalho de vocês, né? Vocês nos ajudam a identificar. Até para entender o que é sintoma e o que não é, né? A ansiedade, por exemplo, hoje todo mundo já fica se diagnosticando, né? E as pessoas até chegam, às vezes, com esse discurso. Eu tenho ansiedade. E eu falo que, bom, todo mundo tem. A ansiedade, ela é importante, porque ela nos prepara para o que virá, né? Então, é importante
que você sinta ansiedade, mas que ela não te paralise, que ela não te gere sintoma, né? Que ela não seja habitual, E talvez. que ela não te impeça, por exemplo, a maior parte dos alunos tem sintomas de ansiedade antes de apresentar um trabalho. O que eu posso fazer para lidar com isso? Me preparar, estudar, procurar, sei lá, um dia antes de apresentar o trabalho, tentar dormir bem. Então, são coisas que você precisa cuidar para conseguir realizar a atividade. A mesma coisa é prova. Sim. Semana de prova é uma loucura para todo mundo, né? Para aluno, Pra para professor. Eu falo que o nível de ansiedade, de estresse, ele eleva. Mas se eu consigo me organizar, tipo, já sei que vai chegar o período de prova. Como que eu posso me organizar? A organização precisa ser antes, para que a semana de prova não seja tão sofrida, né? Para que às vezes tem alunos que falam assim: eu sabia do conteúdo, mas na hora da prova deu um apagão. É a ansiedade que se eleva no nível que a pessoa realmente esquece, passa mal. Então, que cuidados eu preciso ter, né? Antes. E nem tudo é sintoma. Então, quando você fala, né? Não tinha percebido que isso era algo que incomodava, né? Acho que é aí que entra a importância da gente se observar, né? Nossa, mas por que eu tô agitada? Por que eu tô, né, assim, sei lá, mais irritada? Por que eu tô... Acho que essa questão de se observar é importante, mas não ficar se diagnosticando, né? Sim. Porque nem tudo é E no transtorno. Google, né? Vai no Google, aí lê, aí já chega lá com o diagnóstico. E até a Carol, acho que pode falar até melhor sobre isso. O que importa nem é o diagnóstico. O diagnóstico ele é extremamente importante, porque ele nos ajuda a pensar no tratamento, Isso. né? Agora, tá, tenho transtorno bipolar, mas e aí? O que a gente vai fazer com isso? Isso é o que mais importa, né? Pra ele É não virar uma porque justificativa. Exatamente. Coisas Às vezes do- a pessoa se coloca como se fosse assim uma gaveta. Não, agora eu entrei na gaveta da ansiedade, não vou mais sair, eu sou ansiosa. Não, o fato de você ter um diagnóstico é o que te permite tratar, modificar. Não é para você simplesmente aceitar e pronto, né? Tá definido. Sou ansiosa e vou ser assim o resto da vida. Esse é o problema, que às vezes as pessoas tudo bem, a informação é super importante, estamos aqui por conta Sim. disso. Formação em saúde mental é importante, mas dependendo da forma que passa, eu percebo também uma certa glamorização, é como se assim, então Dos agora diagnósticos. isso eu tenho, tipo, como se fosse uma vantagem, eu tenho isso, né? E aí, tipo, passou no Fantástico transtorno dissociativo de identidade, aí, eu tenho isso. Passou ansiedade. Eu tenho. E aí a pessoa não quer tratar, não quer melhorar, ela quer apenas uma justificativa para os erros. É que nem signo, né? A culpa é do signo. Eu sou assim porque eu sou de Gêmeos, me desculpa. E quer só como justificativa e parece que não quer. Sim. Poxa, vamos então tratar. Não, você está com um transtorno de ansiedade, vamos tratar. Tem tratamento, senão o que eu estaria fazendo aqui se não tivesse tratamento, né? Exatamente. Como que funciona essa questão do transtorno, né? Como identificar um transtorno? Quando que a partir de existe uma métrica a partir deste limite é um transtorno e precisa de um tratamento, de algo nesse sentido? Assim, a classificação, né? Nós temos classificação internacional de doenças, que é a CID, né? Todo mundo conhece, né? O CID. E tem, especificamente na psiquiatria, a gente usa muito também uma classificação norte-americana, que é o DSM, né? Que é o Manual Diagnóstico Estatístico. Lá é literalmente ele tem assim um protocolo, né? Você tem um critério A. 1, 2, 3, 4, 5 sintomas. Se você preencher tantos sintomas dessa lista, você fecha, né, o diagnóstico disso. É como se é um manual, né, para ajudar, digamos, para uniformizar a linguagem, né, para todos os psiquiatras, o médico, o clínico, psicólogo, a gente tem uma uniformização, né? Eu sei que esse tá nesse padrão aqui.
Então, isso é o que acaba fazendo a classificação do paciente. Só que isso eu acho importante para a nossa comunicação entre profissionais. Para o paciente nem sempre é interessante justamente por isso, porque ele entra nessa caixinha, né, do DSM. Então, basicamente, o transtorno sempre, independente de se for ansiedade, depressão, bipolar, sempre vai ter lá no critério C ou D, vai ter assim, prejuízo, né, significativo no nível de funcionamento social, ocupacional e então interpessoal. Então é isso, tem que causar prejuízo. Um exemplo, quando a gente fala questão de limpeza, durante a pandemia todo mundo começou a limpar mais, passar álcool, tinha uma justificativa plausível, né? Estávamos diante de uma pandemia. Se a gente simplesmente só observar o ato de estar limpando, a gente vai sair classificando todo mundo como toque. O que não é bem assim, né? O toque não é simplesmente você ter preocupação com limpeza e sair limpando tudo. Então, você tem que ter, para ter um diagnóstico, tem que haver um prejuízo ali, seja no trabalho, seja nas relações, seja emocional, né? Tem que haver um prejuízo, porque senão é apenas uma característica do indivíduo, às vezes um traço da personalidade dele, que não necessariamente é patológico. E às vezes é até um sintoma, mas eu falo que um sintoma não fecha o diagnóstico. Por isso que é interessante quando a Carol fala dos critérios, né? Os critérios, eles estão lá e eles precisam estar acontecendo a um tempo determinado, né? Para que realmente se feche um diagnóstico de um transtorno mental. Então, às vezes, a pessoa até tem um sintoma, sei lá, uma alucinação, né? Que é uma alteração de função psíquica. Mas às vezes essa alucinação foi por conta de uma febre, foi por conta de uma medicação. É sintoma. Mas significa que a pessoa tem esquizofrenia? Não significa. Então é interessante esse entendimento, porque hoje as informações, quando você falou da internet de antigamente, que era discada, agora eu vou denunciar a minha idade também. Eu lembro que quando a gente fazia pesquisa na escola, a gente utilizava a Barça. É da época de vocês também são da minha faixa etária. Era a Barça, né? Então, as informações não eram tão amplas como a gente tem hoje. Então, hoje, eu estava até comentando ontem numa aula, né? Eu falei, quem aqui faz exame de sangue e vai ao médico para ver o que o médico falou do resultado? Um monte de gente falou, não, eu procuro lá no Google, coloco lá o resultado dos dados e eu já chego no médico sabendo o que eu tenho. Olha que perigo! Aí a pessoa começa a perceber, né, alguns comportamentos diferentes, aí ela vai lá no Google. Aí já vem diagnóstico, tratamento. E acho que isso é muito perigoso, né? Porque sim, existem os transtornos, né? Precisa de tratamento, mas não por conta própria. Né? As pessoas Tem gente que já chega assim, não, eu vim aqui porque eu tenho isso, eu queria que a senhora me desse tal receita e o laudo. Isso mesmo. E aí um outro cuidado que a gente precisa ter é com relação ao ganho secundário, né? Sim. Porque as pessoas que às vezes se colocam nessa gaveta, nessas caixinhas que a Carol falou, e já se ficam se rotulando, né? Como se fosse o transtorno, elas começam a obter, às vezes, ganho secundário. Então, não posso, sei lá, fazer determinada, sei lá, trabalhar porque eu tenho determinado transtorno. E não é, né? Não é todo mundo que faz isso, mas às vezes a pessoa acaba realmente se tornando a doença e não vê outras possibilidades, né? De que, ok, tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, mas eu posso tratar e seguir a minha vida. Com algumas dificuldades, sim, mas a gente pode, não precisa deixar de viver, né? Porque você tem aí mesmo que seja um transtorno mental diagnosticado, né? Nossa, interessante. Existe, na perspectiva de vocês, algum estigma ou preconceito que impede as pessoas de buscarem entender o que sentem, buscarem entender se precisam, né, de um tratamento ou de algo nesse sentido? E como isso afeta, né, o trabalho de vocês? O estigma existe, mas eu percebo uma diminuição, né?
Tanto que eu vejo quando são mais jovens, as pessoas falam mais abertamente do que estão sentindo, do que estão sofrendo, né? Enquanto as pessoas da nossa idade para cima, né, que era de uma fase que a gente não conversava sobre isso, até hoje tem uma dificuldade. É difícil um homem de, sei lá, 50 anos sentar para mim e explicar o que está sofrendo. Agora, um adolescente ali de 18 anos, independente de ser homem ou mulher, consegue sentar e me explicar, às vezes, melhor ainda, né? A gente percebe que ele já tem um discernimento melhor. Então, eu percebo que isso mostra que está melhorando, né? As pessoas estão falando mais, não que já esteja perfeito, né? Mas que há, sim, um estigma, porém, eu percebo uma melhora. Eu percebo que diminuiu. Eu voltei a morar em Rio Branco em 2010. Logo que eu voltei, eu não fui pro consultório, porque eu percebia uma cultura de muito preconceito, né? Tanto que eu acho que até comentei no outro podcast, quando eu cheguei para pedir indicação de profissional para que eu fizesse terapia, as pessoas falavam, nossa, mas você é psicóloga? Você precisa? Eu falei, com certeza, né? Psiquiatra, meu Deus, né? Quando eu morava lá em Marília, eu fiz aprimoramento profissional na Faculdade de Medicina e Enfermagem de Marília. Então, o meu aprimoramento profissional era junto com os residentes da psiquiatria. Então, eu interagia com muitos psiquiatras. Para mim, era muito natural a troca de informações, eles encaminharem pacientes para mim, eu para eles, enfim. Aqui, quando eu, tipo, às vezes eu fazia uma sugestão, você já procurou um psiquiatra? Não, mas eu não sou doido, né? Então, tinha muito esse preconceito. Então, as pessoas, às vezes, estavam até percebendo alguma coisa, mas não comentavam. Hoje, eu já percebo uma procura bem maior, né? Tanto por psicólogos quanto por psiquiatras. Já não é uma questão que as pessoas, assim, tipo, evitam, né? Elas querem, elas acho que elas hoje sentem a necessidade, né, de ter uma ajuda para ficar bem. E isso tem sido muito bom. Realmente, assim, eu conversando com pessoas da mesma idade que eu percebo que até entre amigos, colegas, já é um pouco mais fácil, né, falar, lidar com essas situações, né? Eu percebo mais com pessoas mais velhas. Lá no nosso escritório a gente atende previdenciário. Existem algumas pessoas mais idosas, mais velhas. E previdenciário, às vezes, lida com pessoas que têm algum tipo de doença, alguma limitação, algo que lhes impede, né, de viver, enfim. E eu lembro de uma situação em que era um auxílio doença. Uma senhora da zona rural e tal. E assim, a gente tinha laudo, tava tudo certo, mas era daquelas pessoas que não queria se entregar. Não queria, não. Eu vou manter meu dia a dia exatamente igual. Não vou mudar um traço, não vou abrir mão, né? E aí os filhos e tal, não, vamos pelo menos lá no doutor, vamos tentar conseguir lá alguma coisa para a senhora ficar mais tranquila em casa, a senhora não precisar ficar desse jeito, né? Acordando cedo para tirar leite de vaca, não sei o quê. E aí foi interessante que a gente ingressa, né, com a ação, tudo certo, né, faz todo um relato pormenorizado das doenças que ela tinha e tal. Aí chega no dia lá da perícia médica, aí tem as perguntinhas, né? Tem alguns critérios que são subjetivos, são perguntas que são feitas. A senhora sente alguma dor, alguma coisa? Não tenho nada, não. Não sei nem porque eu tô aqui. A senhora sente que tem alguma limitação, alguma coisa assim na sua vida e tal? Algo que a senhora gostaria de se queixar? Ainda deu chances, né? Fez a minha pergunta de formas diferentes. Não, tudo certo. Assim, se eu quiser, eu posso até levantar aqui, dar uns pulinhos, morrendo de dor. Morrendo de dor, dando uns pulinhos e tal. Ele, tudo bem, senhora. Para não dar o braço a torcer, né? Não dar o braço a torcer. Exatamente. E aí ele certificou, ele fez o que estava ali ao alcance dele. Bom, segundo os laudos aqui, ela tem algumas questões e tal, mas não observei isso na entrevista. Infelizmente, né? Infelizmente não posso. E aí, infelizmente acabou não dando certo. Aí teve todo um trabalho de conversar com ela, esclarecer, ajuda da família e tal. A gente ingressou novamente. Né? Você percebe que de fato existe uma diferença, né?
a diferença de como lidar, Sim. não apenas com a saúde mental, mas com doenças, coisas que nos acometem ao longo da vida, principalmente quando a gente vai ficando um pouco mais de idade, enfim. Com as Eu lembro- Com as dificuldades, né? dificuldades que Eu correm na lembrei vida. de um caso também de uma senhora que aí primeiro entrou a filha, aí falou assim, doutora, é que a minha mãe, ela tem uma questão religiosa, ela é muito evangélica, e aí tem como a senhora dizer para ela que a senhora é irmã da igreja? Eu sou católica, eu pensei, não, mas não tem problema, vai ser uma mentirinha só, Todos nós né? somos irmãos, né? Não, não. Aí quando a senhorinha chegou, aí eu falando com ela, aí eu, não, irmã, vamos só passar, só, a senhora vai ver, é ótimo. Aí ela olhava assim, ela, mas qual a igreja que você frequenta? Aí eu, não, é porque eu cheguei de Manaus, eu frequentava uma lá, não sei. Aí inventei assim né, na hora, e até que deu certo. Aí na outra consulta, né, a filha veio agradecer o nosso. A gente já tinha ido em tanto médico, ela nunca tomava. Aí, quando chegou na senhora, ela falou assim: não, eu vou tomar o da irmã. Ela foi tão boa daí. Mas assim. ainda tem uma dificuldade, assim, do uso da medicação, né? Sim. Eu ouço muito ah, algumas pessoas falando assim, mas eu tenho medo de ficar dependente, Uhum. né? É aquela coisa de não querer precisar, né? Como se a medicação, ela fosse causar um mal. Sim. E aí eu explico, né, que se o uso da medicação for com acompanhamento de um profissional, for por um período estabelecido pelo médico, às vezes a pessoa precisa da medicação só para sair da crise, né? Sim. Mas infelizmente eu vejo muito assim, as pessoas começam a fazer uso da medicação, melhora e para. Esse é o grande problema. Eu acho que esse é um desafio, né? E é uma coisa que frustra enquanto profissional, porque a gente percebe que a pessoa está melhorando, tá indo bem. E é claro, acho que é importante a gente enfatizar, né, que é sempre importante a associação do acompanhamento psiquiátrico e psicológico, Sim. né? Só a medicação, às vezes, não é suficiente, ou só a terapia, às vezes, também não dá conta. Então, essa parceria é importante. Mas acontece essa questão, né, de melhora, aí para, por conta própria, né? E a gente sabe que tem que ter um desmame, tem que tirar progressivamente. Mas é uma questão Talvez que... o que cause a dependência é essa Alguns descorrelação. medicamentos realmente causam dependência, mas não são todos. Hoje em dia a gente já usa menos esses, né? E o que eu sempre explico para o paciente, falando assim, os sedativos, que geralmente causam dependência, fala assim, mas você ficar várias noites sem dormir também é tóxico para o seu cérebro. Várias noites seu cérebro ali ligado, né? Também vai ter dano neuronal. Então é melhor tomar esse medicamento por um curto espaço de tempo até o tratamento de fato ter resposta, e esse vai ser o primeiro que a gente vai tirar. Mas o que acontece muito é isso. No início, como a pessoa está em crise, está em sofrimento, ela até aceita a medicação. No que ela começa a melhorar, ela já não tem mais aqueles sintomas. Só que aí ela começa a observar os efeitos colaterais da medicação. Porque no começo a crise era tão intensa que era tipo assim, o negócio tá tão feio que o que me der eu tomo. Depois de um tempo, não. E como o tratamento é longo, a pessoa fica bem, aí começa, mas agora eu tenho esse tremorzinho. Mas a minha boca tá seca. Mas não sei o quê. Então, assim, aquele fino que antes ela não se importava, já começa a ser algo assim que incomoda bastante e muitas vezes ela nem conversa com o profissional, ela simplesmente Abandona. some. Aí volta no outro ano, tudo de crise. novo. Volta o cachorro arrependido. É isso mesmo. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas infelizmente chegamos ao final, viu? Bom, agora é o momento do recadinho final. Podem ficar à vontade, né? Muitas pessoas podem encontrar vocês. Podem ficar à vontade, dá o recadinho final de vocês. À vontade, Carol. Bom, como eu falei, eu trabalho no Osmac, quem quiser procurar pelo SUS. Para quem nunca foi atendido lá, primeira vez consulta com o clínico, no posto, pega o encaminhamento e no próprio posto marca a primeira consulta, pode ser comigo ou com algum colega que trabalha lá, né? Isso pelo SUS.
No particular também atendo, no consultório particular. E agora eu tô iniciando a vida de blogueira, né? Que os médicos têm que ser blogueiros. Tô Quem adorando os quiser vídeos. me A seguir, minha teoria é que no futuro todo sereno. Né? pois é, quem quiser mal me pro- seguir, pode me seguir. Eu tô tentando pelo menos postar um Reels por semana, né? É sempre assim, explicando algum conteúdo, né, da Legal, psiquiatria. Aí é eu, Carol Formiga, legal. tudo junto. Show. Muito bom. Eu vi o Sim. vídeo da Carol, eu falei, vou chamar a Carol para o podcast. Mas são vídeos bem interessantes, assim, porque explica de uma maneira simples, né? Coisas que às vezes as pessoas acham que são tão complexas, né? Sim. Bom, eu tô aqui na Uninorte, né? Sempre. Também atendo em consultório particular. Mas eu queria deixar um recado para os acadêmicos que aqui na Uninorte a gente tem o CAP, que é o Centro de Apoio Psicopedagógico, que não é um centro voltado para a psicoterapia, mas é um núcleo, né, de apoio à pró-reitoria, né, da instituição, que auxilia os acadêmicos em processos que eles estejam enfrentando de alguma dificuldade nesse processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Então, quando há essa demanda, o acadêmico pode procurar um professor ou coordenador, ele faz o encaminhamento para o CAP, a gente faz um acolhimento, faz uma escuta e busca compreender como que o CAP pode auxiliar, né? A gente encaminha para psicoterapia, tanto aqui na clínica de psicologia, quanto para profissionais fora da instituição. E se forem outras questões, a gente também procura ajudar naquilo que a gente consegue. Nossa, que legal. E funciona. Funciona mesmo. A gente tem umas histórias que nós compartilhamos entre professores, assim, que foi aquela última atitude, né? Que a gente conseguiu recuperar, restabelecer ali uma pessoa que talvez não tivesse mais entre a gente, entende? Nesse sentido. E o núcleo ele foi fundamental, essencial. Né? O atendimento lá da clínica também é muito bom mesmo. A gente sempre fica atento a essas questões. Legal. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma honra receber vocês, tá bom? Já estão convidadas aí para os próximos, né? Certo. Falar sobre psicologia, saúde mental, enfim. Já estão aí convidadas. E eu gostaria de agradecer também a sua participação aí, nossos telespectadores, né? Muito obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse podcast, viu? Não esqueça que todas as sextas-feiras, às 16 horas, nós temos um episódio novo, não apenas sobre psicologia, medicina, também sobre direito, e também outras áreas aqui do universo de cursos da Uninorte, tá bom? Muito obrigado e até mais. Até.